que a maioria do plenário do Supremo votou por derrubar um despacho no qual o ministro da Educação, Milton Ribeiro, decidiu que as instituições de ensino federais não poderiam cobrar vacinação contra a Covid-19 como condição para o retorno às atividades presenciais. O despacho, publicado em 30 de dezembro no Diário Oficial da União, já havia sido suspenso pelo ministro Ricardo Lewandowski, a pedido do PSB. Ele é relator de uma ação por descumprimento de preceito fundamental, a DPF, que trata de atos do governo no contexto da pandemia. No documento, Ribeiro disse não ser possível as universidades exigirem comprovante de vacinação como condição para o retorno das atividades presenciais, pois sua exigência seria um meio indireto à indução da vacinação compulsória, que somente poderia ser estabelecida por meio de lei. Emerson Celestino. É só para as universidades federais, exato? Sim. É coerente porque cada universidade tem o seu reitor, né? E o campus ali parece um intransponível, né, para as autoridades. Então o ministro tentou, né, mas a força da política dentro do campus, eu acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui na UEM, né? Determinação do reitor prevalece em cima até do prefeito, do governador, e vai acontecer nas federais também. É só um detalhe, Vitor, nós estamos com o dobro, né, de pessoas assistindo ao vivo agora pelo YouTube, mais do que a live do Luladrão ontem, que só deu 87, pico de 87. Francês. Os campi universitários são, de certa forma, indevassáveis. As decisões são dos reitores e a medida aí é coisa provisória, a pandemia está acabando, é assunto provisório. Rigon. Só que isso sirva de exemplo para os deputados que vão votar daqui a um tempo a questão do passaporte. Você tem já um bom exemplo vindo lá da esfera federal. Então, eu gostaria muito que os deputados fossem pelo mesmo caminho e percebessem a importância de se preservar a vida. Rapidamente, Luiz Neto. Olha, essa questão é complicada, né, em relação à vacinação. A verdade é que no país, a maioria das grandes cidades estão usando como um método de aferimento a questão da carteirinha de vacinação. Essa questão do MEC é uma questão de gestão e cabe ao Ministério fazer, né? Não nos cabe julgar. Mas eu acredito que os municípios e os estados vão continuar seguindo essa determinação, por mais que a gente sabe que não dá para saber se a carteirinha de vacina funciona, se a vacina, perdão, mesmo você tendo a carteirinha em dia, não significa que você não pega o vírus. Mesmo sabendo disso, as pessoas se sentem um pouco mais protegidas. É uma determinação que não resolve, mas dá essa sensação, né? Cabe aí aos gestores.